Olá! Nesta unidade, o professor Carlos Barbosa vai explicar o estudo das principais formas de transferência do serviço público ao particular. Ele vai definir as principais características da concessão, permissão e autorização de serviço público. Tenha uma ótima aula! E aí, galera, grande abraço, pessoal. Vamos dar continuidade em matéria serviços públicos. Vamos lá? Beleza. Nessa unidade de estudos, eu quero falar para vocês sobre a possibilidade do serviço público ser transferido para uma outra pessoa. Existe a possibilidade de serviço público ser transferido a terceiros para que terceiros executem essa atividade, tá? A gente está falando então das formas de transferência do serviço público para terceiros executarem. Vamos lá? Bom, pessoal, o serviço público ele pode ser transferido para uma outra entidade, para uma outra pessoa, através da descentralização administrativa. A descentralização administrativa, a gente viu em unidade de estudos próprias, ela estabelece o seguinte: a criação da autarquia ou a autorização da fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Essas pessoas jurídicas, elas desempenham o serviço público. Elas recebem isso daí, claro, através da lei. A lei que cria a autarquia e a lei que autoriza a criação das demais pessoas da administração pública indireta. Então, vocês vão guardar o seguinte, que pode a entidade política, o ente político, transferir através da descentralização administrativa a atividade de serviço público para terceiros. No caso, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Então, na prova é muito comum perguntar o seguinte: a descentralização é uma forma de transferência do serviço público para uma outra pessoa jurídica? Sim ou não? Sim, tá? A descentralização administrativa. No entanto, eu quero que vocês prestem atenção, que o serviço público transferido, ele é somente executado por essas pessoas, porque a titularidade, ela continua sendo do Estado. Sendo assim, essas pessoas elas são obrigadas a exercer o serviço de acordo com sua finalidade essencial. Se a autarquia ela foi criada para o desempenho de determinado serviço público, por exemplo, de pesquisa, essa autarquia ela não pode alterar a prestação do serviço. Olha, a gente faz pesquisa em relação a essa atividade, agora a gente vai mudar o objeto, a gente vai fazer pesquisa relacionada a uma outra atividade. Claro que não. Se a autarquia foi criada para aquela finalidade, ou seja, para aquele serviço, ela não pode simplesmente alterar o seu objeto, porque nesse caso estaria ferindo a lei que cria a autarquia. Quando a lei cria a autarquia, ela já estabelece de antemão qual é a atividade que essa autarquia irá prestar, beleza? E se houver quebra desse objeto, obviamente haverá quebra da lei que criou essa entidade da administração pública indireta. Agora, será que somente através da descentralização administrativa, por outorga, que é o caso que a gente viu, que nasce a transferência do serviço público para terceiros? Não. Preste atenção, pessoal. A administração pública ela também transfere a atividade administrativa através da delegação. Como assim, delegação? Ela pega parte dessa atividade, desses serviços, e transfere para um particular. O particular recebe, então, através ou de uma concessão, ou através da permissão, ou pela simples autorização do serviço público, tá? Então, autorização, concessão e permissão. É isso que a gente vai falar aqui agora. Vamos lá? Vamos até o quadro? Pessoal, olha só. Só recapitulando as informações, transferências, então, as transferências do serviço público. Olha só. Transferências do serviço público. Pode ocorrer através, primeiro ponto, da chamada descentralização administrativa por outorga. Ocorre através da descentralização administrativa por outorga, quando é criada a autarquia, quando é criada, melhor dizendo, a autorizada criação da fundação pública, 3, da sociedade de economia mista. Professor, elas prestam serviço público? Sim. E da empresa
pública. Nesse caso aqui, olha só, nesses casos aqui, ocorreu através da descentralização por outorga. Às vezes, a transferência decorre da chamada, número 2, descentralização administrativa por delegação. Descentralização administrativa por delegação. Tá? São as delegatárias. Delegatárias. E quem são as delegatárias, pessoal? As delegatárias são as concessionárias. Concessionárias. Que mais? Isso, as permissionárias. Permissionárias. E as autorizatárias. Autorizatárias. Então, olha só, concessionárias, permissionárias e autorizatárias. São as formas, então, que ocorrem através da delegação, diferentemente da outorga. Tudo bem? Isso daqui nada mais é do que a transferência do serviço público para a iniciativa privada. Concessionárias, permissionárias e autorizatárias. Vamos falar disso daqui, então? Isso daqui a gente falou em organização administrativa. Isso daqui a gente vai falar, então, agora, a diferença das concessionárias, permissionárias e autorizatárias. Pessoal, concessionárias. As concessionárias, então, elas recebem do serviço da administração pública a execução de certos serviços. Para que essa concessionária ela receba, através da concessão, a prestação do serviço, é necessário que haja uma licitação prévia. Para que uma concessionária receba o serviço público, então, é necessário que haja uma licitação prévia. Mas não é qualquer licitação, não. A lei fala o seguinte, que a licitação realizada para a concessão de um serviço público deve ser na modalidade concorrência. Então, a primeira observação aí é que para a concessionária receber, então, a prestação de um serviço, ou seja, para ela ser a titular na execução de um serviço, ela tem que ser vencedora de uma licitação, porque a concessão tem caráter contratual. É um contrato realizado pela administração pública e iniciativa privada para que a pessoa preste o serviço público em nome do Estado. A concessão, então, ela é realizada se houver licitação prévia na modalidade de concorrência. A concessionária, a concessão, melhor dizendo, a concessão de um serviço público, ela ocorre, tá? E não tem caráter precário. Por que que não, professor? Primeiramente, o que é caráter precário? Pessoal, quando é concedida a prestação de um serviço público, essa concessão ela é realizada por um prazo determinado. A concessão é por prazo determinado. Sendo assim, a administração pública não pode revogar a concessão a qualquer momento. Ela é obrigada a respeitar o prazo dessa concessão. Então, a concessionária, então, ela não tem caráter precário porque existe um prazo determinado e aquele prazo deve ser respeitado. Caráter precário significa dizer que a administração pública poderia revogar a qualquer momento aquela concessão. Nesse caso, não tem caráter precário porque não pode ser revogado. Beleza? O vínculo existente, então, é um vínculo contratual. Segunda observação, vamos falar, então, das permissionárias, ou permissão. Permissão de serviço público. Vamos lá? Pessoal, a permissão, ela se distingue da concessão, porque a permissão é um ato administrativo. Não é contrato. É um ato administrativo precário. Tá? É um ato administrativo precário. Como assim, professor? Pessoal, a permissão de serviço público, ela tem como característica a prestação de um serviço em que a administração pública sai ganhando juntamente com o particular. É um exemplo clássico aí de permissão de serviço público, a permissão da administração pública para a abertura de uma banca de jornais em uma determinada praça pública. Nesse caso, o particular tem interesse e a administração pública também. Existe um contrato existente entre essa pessoa e a administração pública? Não. Existe apenas um ato. Ato em que a administração pública permite que aquela banca seja afixada em praça pública. Então, é permissão. A permissão, ela tem caráter precário. Isso significa dizer o seguinte, por ela, em regra, não ter prazo determinado, a qualquer momento a administração pública pode revogar a permissão.
a qualquer momento ela pode pôr fim à permissão. Então, nesse caso aí, tá, a gente vai lembrar sempre que a permissão, então, tem essa regra de precariedade. A qualquer momento, a administração pública pode extinguir a relação com o particular. Precisa de licitação prévia? A lei fala o seguinte: para a permissão é necessária licitação prévia, com uma diferença para a concorrência. A permissão, ela exige licitação, apesar de não ser contrato, tá? Mas exige a permissão em qualquer modalidade. Não precisa a permissão ser precedida de licitação na modalidade concorrência. Pode a permissão, então, ser realizada, tá, com uma licitação prévia em qualquer modalidade. Qualquer modalidade. Tudo bem? A autorização. A autorização também é um ato administrativo. É um ato administrativo precário. É um ato administrativo precário por quê? Porque a qualquer momento a administração pública pode desautorizar uma pessoa a exercer uma atividade. A autorização, olha só que interessante. A doutrina coloca como exemplo de autorização, sabe aqueles pedidos que a gente faz na prefeitura para a gente fechar a nossa rua e fazer uma festa junina ali? Que é muito comum no interior, fecha um bequinho ali e vamos fazer uma festa junina. Então a gente pede autorização para fechar aquela rua para a gente fazer aquela festinha ali. Isso daí é uma autorização, não é uma concessão, porque o interesse é exclusivo do particular. É só o particular que está ganhando com a autorização, não é? A administração vai ganhar em quê? Autorizando as pessoas a fazer uma festa junina na rua. Nada. Isso daí é interesse exclusivo do particular. A autorização é um ato administrativo, lembre-se sempre disso, tá? E tem natureza precária. Por exemplo, a administração pública autorizou a festa por 3 dias. Pode ser que no segundo dia ela fale, olha, já chega de festa, acabou essa festa junina, ela pode revogar então essa autorização. Acabou com a festa do pessoal, tudo bem? A autorização então ela é formalizada nesses moldes, é um ato administrativo. Lembro vocês o seguinte, para alguns doutrinadores a autorização nem existe, tá? Existe concessão e permissão. Para alguns a autorização não existe. Então vocês vão lembrar isso daí, principalmente no que tange à precariedade. Concessão jamais será precária, porque é um contrato administrativo. Permissão, ela é precária, porque não existe prazo determinado. Lembre-se que às vezes pode ser que o administrador coloque prazo em uma permissão, nesse caso ele quebra totalmente a natureza da permissão, mas vocês vão lembrar que, em regra, não tem prazo determinado, porque é um ato administrativo, tudo bem? Tudo bem. E a autorização é um ato administrativo de interesse do particular. Ele pediu, então, para fazer a festinha na rua lá. Essa autorização ela é precária. A qualquer momento, pode a administração pública revogar essa autorização. Pessoal, vamos fazer uma questão a respeito desse ponto? Vamos lá. Olha só como que esse assunto vem sendo cobrado em prova. Concessão de serviço público possui as seguintes características. Então, eles estão querendo saber as características da concessão, exceto... Então, é para a gente falar o que não é característica da concessão. Vamos lá. Letra A. A concessão, pessoal, são atos administrativos precários? Nossa, completamente errado. A concessão, primeiro, não é ato administrativo. A concessão é o quê? Contrato administrativo. Segundo, é precário? Não. Se o contrato administrativo ele tem prazo determinado, a concessão ela não tem natureza precária. A administração pública ela é obrigada a esperar o prazo fixado no edital. Ela não pode revogar essa concessão a qualquer momento. Tudo bem? Então a resposta errada aí é a letra A, tá? Então para marcar a resposta errada, o exceto, então é a letra A. Beleza? As outras informações elas ficam prejudicadas em relação a isso. Tranquilo? Pessoal, um grande abraço a todos, tá? Aguardo vocês na nossa próxima unidade de estudos. Grande abraço, galera. Força! Você pode tirar suas dúvidas pelo chat. Por lá, através da hora programada, um orientador vai estar à sua disposição para resolver eventuais dúvidas. Não deixe de conferir. Aproveite mais esta ferramenta para auxiliar em seus estudos.